fator complicador na questão. O fato de muitos jovens terem computador no quarto. Letra A. Por que ele chama isso de um conforto individualista? Porque é um conforto somente deles. E sendo assim, pode ter livre acesso às suas tecnologias. Letra B. Segundo o texto, quais são as consequências dessa independência no uso da internet? Não entender como a internet pode ser perigosa e prejudicial, porque às vezes não entende, né? Você às vezes não é maduro para entender, por mais que você veja todo dia, porque às vezes passa no jornal fatos que acontecem nas cidades maiores, a questão do perigo da internet. E você vendo aquilo ali, digamos que debaixo do seu nariz, mas nem assim você fica alerta, você se toca, digamos assim. 10ª questão. Uma das questões mais discutidas em relação à internet é o tempo que os jovens passam em frente ao computador. No 7º parágrafo, quais argumentos a autora apresenta sobre isso? Quando ela menciona que os jovens em si não conseguem administrar esse tempo. Como eu falei para vocês, tem jovens que se pudesse passar o dia todo na internet. E quando você está na internet, eu não sei vocês, mas o tempo passa voando. Às vezes, quando você está estudando, não passa voando, não. Você olha para o relógio às 7 horas, você olha de novo às 7h30. Mas na internet você olha às 7 horas. Quando você olha novamente, é 9. Então, é por isso que você tem que ficar se policiando. Vamos fazer primeiro os afazeres. Vamos limpar uma casa. Vamos estudar. Vamos fazer o mandado da mãe. E depois, se der, internet. 11ª. A conclusão dos textos argumentativos pode ser construída de 2 meios. Por meio de uma síntese, quando se resume as ideias gerais, ou por meio de uma proposta, em que se apresentam sugestões para a solução do problema. Letra A. No texto em estudo, como foi feita a conclusão? Justifique sua resposta. Mencionando que delimitar o tempo do jovem, na internet possibilita com que o mesmo se interesse em novos afazeres. É o que eu acabei de mencionar. Às vezes, sempre tem algo mais prazeroso do que estar na internet. Assistir um documentário, assistir um filme, conversar com a mãe. Eu amo conversar com minha mãe. Às vezes eu prefiro, às vezes nem eu prefiro, bater um papo com minha mãe do que estar na internet. É muito mais proveitoso. Porque às vezes você não aproveita a presença da mãe ali, e depois vai passar, não tem como aproveitar, e você fica, meu Deus, eu deveria ter aproveitado mais, em vez de estar só na internet. Gente, é a coisa que eu acho mais ridícula. É quando uma amiga chama a outra para sair, e você vai. Quando você chega lá, as duas ficam na internet. Meu Deus, que chato! Por quê? Era melhor não ter chamado. Era melhor ter ficado em casa. Se for para me chamar, eu já digo para minhas amigas. Se for para me chamar, para ficar desse jeito, não me chame. Não vou. Qual é a graça? Você sair para bater um papo, fofocar, que é o que a mulher mais gosta de fazer. E quando chega lá, vou pregar o celular aqui na minha testa, que é pra tu começar a olhar pra cá. Mas hoje em dia, você é o que mais vê. Eu saí um dia, e aí, pro restaurante. Quando eu cheguei nesse restaurante, tinha 3 rapazes sentados. Eles estavam conversando entre si? Não. Cada um estava no seu mundinho, no celular. Meu Deus, que coisa mais sem graça. Porque o bom de você sair com seus amigos é o bate-papo, aquela conversa gostosa. Porque a gente já vive num mundo atribulado, um mundo agoniado. Eu não tenho tempo disso, aí eu estou estudando, aí eu estou trabalhando, aí eu estou limpando uma casa, aí eu vou para casa de fulano trabalhar. E aí, quando você tem uma oportunidade, acontece isso. Letra B.
Na conclusão, que argumentos arrematam de forma convincente as ideias expostas no texto? Saber que o jovem pode se divertir e conhecer novas coisas quando utiliza a internet de maneira correta. 12ª. O ideal no desenvolvimento de um texto argumentativo é que ele apresente progressão. Ele vai progredir, ele vai criar um conjunto certinho. Isto é, os argumentos não devem se repetir e sim ir se somando, de maneira que o raciocínio caminhe naturalmente para uma conclusão. Em sua opinião, o texto lido apresenta progressão? Por quê? Sim, já que a autora nos fornece a ideia de que os argumentos vão se encaixando um no outro e dando sentido ao texto. É como se as frases fossem encaixando uma na outra. 13ª. O texto lido foi publicado num jornal de grande circulação. Que variedade linguística foi empregada? Ela está adequada à situação de comunicação formal? Até porque é um texto, um artigo que todo mundo vai ter acesso. Não somente a quem escreveu, né? Mas todo mundo vai ter acesso. E a pessoa você colocar lá gírias, jargões, né? Letra B. Quais são o tempo e o modo verbais mais usados? Justifique sua resposta. Tempo presente. Modo indicativo. Professora, que é um modo indicativo? Indica um fato, é uma certeza. E nesse texto vocês podem perceber que ele está trabalhando com modo indicativo, ele está trabalhando com fato, uma certeza. Só que além desse modo existe mais dois, eu não sei se vocês já estudaram, acredito que sim, que é o subjuntivo e o imperativo. Vem os três juntos, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O subjuntivo ele trabalha com dúvida. Talvez eu vá, talvez isso, talvez eu vá para a praia. Então, a palavrazinha do subjuntivo é o talvez. E o indicativo, e o imperativo é ordem. Desde quando eu comecei a estudar os modos, né, no meu tempo de ensino médio, ou de fundamental, eu associava imperativo com império, que associava com rei. Então, quando eu falo imperativo, eu lembro império, rei, que aí já associa com ordem, rei da ordem. Letra B. Letra C. Em que pessoa estão os verbos e pronome? Na terceira pessoa, que está se referindo a crianças e a adolescentes. Letra D. A autora adota uma postura pessoal ou impessoal na argumentação? Esclareça sua resposta. Pessoal, até porque já está dizendo artigo de opinião. Ela está lançando a opinião dela para quem vai ler o artigo. No caso, para os pais, para manter o controle entre as crianças e os adolescentes em relação à internet. Certo, meus amores? Então, nós finalizamos a interpretação de texto por aqui, tá bom? Beijos e obrigada. Até mais.